Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, o Senhor nos concede o privilégio de nos reunir aqui como igreja. E louvamos a Deus por esse momento em que podemos estar diante dEle como igreja para louvarmos ao Senhor com adoração cantada e também ouvir sua palavra, orar a Ele. Isso é muito bom. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 146. Vamos ler a palavra de Deus, Salmo de número 146, diz assim: Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor agradecidos pelo seu cuidado, pela graça do Senhor e pela sua providência. Aprove ao Senhor nos conduzir aqui nessa noite, Deus, para cultuarmos ao Senhor como igreja, e te agradecemos, ó Deus, por isso. Louvamos ao Senhor, ó Deus, porque tu estás conosco a cada instante. Louvamos ao Senhor pela vitória de Cristo na cruz. Louvamos ao Senhor porque o Senhor, com Jesus Cristo, enviou o Espírito Santo, e o Espírito do Senhor testifica em nosso coração a sua palavra, nos abrindo os olhos, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Louvamos ao Senhor, a Deus, por sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus amado, que a nossa vida glorifique o seu nome, que os nossos olhos permaneçam fitos no Senhor, que a nossa confiança esteja plenamente em Ti, que nós não venhamos a confiar em homens, que nós não venhamos, ó Deus, a depender, ó Pai querido, de alguma providência terrena, mas que possamos depender plenamente do Senhor. Tu sabes o que precisamos, o Senhor conhece as nossas necessidades, e a sua palavra nos diz que o Senhor, ó Deus, é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus amado, que possamos glorificar o seu nome, bendizer ao Senhor em toda a nossa vida aqui nessa terra, e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Louvamos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não cansa de dizer, o Senhor nos resgatou com amor, com seu eterno amor, com a sua graça, nos aproximou dele novamente. Nos aproximou dele, nos reconciliou com Deus Pai. Que bom, meus irmãos. Temos o privilégio e o livre acesso a Deus Pai novamente por causa de Jesus Cristo. Nós pecamos em Adão, toda a humanidade pecou em Adão. E em Cristo Jesus, o segundo Adão, nós somos restaurados, redimidos. Graças a Deus por isso. Vamos abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 32. Nós vamos ler o verso 1 apenas. Nesse momento aqui nós vamos a Deus como igreja em oração, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, que nos ajude a lutar contra o pecado. E as Escrituras têm muitas passagens em que nós somos apresentados sobre a necessidade de arrependimento e desse Deus que perdoa, desse Deus que não rejeita um coração quebrantado, um coração que reconhece que é pecador, um coração que reconhece que precisa de graça, e o Senhor vem em socorro destes. Salmo de número 32, o verso 1 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, rogando a Ele que nos perdoe, que nos ajude também a viver em santidade, nesses dias em que temos aqui. Vamos orar. Nosso Deus, louvado seja o Senhor. Nós te agradecemos por Jesus Cristo. Nós te louvamos
porque aprove ao Senhor enviar seu Filho a essa terra, em fazê-lo caminhar nesse mundo. E também o Senhor, ó Deus, por bondade, graça e misericórdia, permitiu, foi da vontade do Senhor, moer o seu Filho na cruz. Nós olhávamos para ele e não víamos beleza, como diz o profeta Isaías. Ele foi moído por nossas transgressões, ele padeceu na cruz. Jesus Cristo foi zombado, foi coroado com uma coroa de espinhos, foi zombado por aqueles que o perseguiram. Tudo isso, Deus amado, porque nossa ofensa contra o Senhor, ela foi grande, de maneira tal que tudo que a gente pudesse fazer, tudo que a gente faz, que a gente considera boas obras, não foi capaz, não seria capaz de aplacar a ira do Senhor, porque nós ofendemos a sua santidade, escolhemos viver longe de ti. E por graça do Senhor, ó Deus, por meio de Jesus, o Senhor nos aproxima de ti novamente. Nós queremos então, Deus, pedir perdão, porque nós cometemos pecados, nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor profundamente. Nós muitas vezes, ó Deus, nos apossamos das suas bênçãos, pervertemos elas para atender os nossos desejos. Nós, ó Deus amado, usamos nossos lábios para proferir palavras que não engrandecem ao Senhor, que não edificam o nosso próximo. Nós usamos muitas vezes a capacidade que temos de inteligência e sabedoria para termos ganhos ilícitos. Fazemos muitas vezes coisas, ó Deus, às escondidas, para que as pessoas não vejam, mas não levamos em consideração que os olhos do Senhor são penetráveis em todo lugar, como diz o salmista. Não há lugar que possamos estar que os olhos do Senhor não nos vejam. Se nós estivermos no mais alto monte, lá os olhos do Senhor nos verá. Se estivermos nos lugares mais escuros da terra, mais baixos dessa terra, lá também os seus olhos nos verá. Não há trevas, ó Deus amado, que possa fazer com que estejamos longe dos olhos do Senhor. Por isso nós queremos nessa noite pedir perdão, Senhor, pedir ao Senhor que remova dos nossos olhos tudo aquilo que nos faz, ó Deus amado, colocar uma cortina de fumaça em tudo que temos feito que não agrada ao Senhor, porque isso protege os nossos, porque isso nos protege, porque isso nos livra de sofrer algumas penalizações. Mas não, Deus amado, tememos o Senhor como deveríamos. Ora, Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude, abra os nossos olhos para tudo isso e perdoe, Senhor. Reconhecemos que somos miseráveis, não somos nada sem o Senhor, sem ti nada podemos fazer e muitas vezes queremos assumir o controle de nossas vidas, queremos fazer aquilo, Deus amado, de acordo com as nossas forças e não glorificamos a ti. Perdoa-nos, Pai. Tem misericórdia de nós, rogamos para que o Espírito do Senhor vença-nos. E quando o seu Espírito falar conosco, Deus, que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja quebrantado, para que a gente coloque um freio em nós mesmos, para que a gente, Deus amado, para que a gente possa parar de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Perdoa-nos, Pai, sustenta-nos, ajuda-nos a viver em santidade. A sua palavra diz que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Pecado que é coberto pelo sangue de Cristo. Pedimos a ti, Deus, nos ajuda e nos dê graça para que possamos viver glorificando o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria chamar o presbítero Lucas. Graças a Deus. Meus irmãos, é a segunda vez que nós vamos estar diante da palavra de Deus. Isso é um privilégio. Nós ouvimos a palavra do Senhor aqui nessa igreja, domingo após domingo, e às quintas-feiras também, tanto aqui quanto na congregação. E uma das preocupações que nós temos como presbitério é a maneira como nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Então, que Deus possa falar ao nosso coração, e quando a palavra de Deus nos atingir, que a gente busque ao Senhor. Deus, preciso mudar, preciso ser transformado nisso, preciso de força para continuar perseverando. Vamos orar pelo nosso irmão? Ó Deus, muito obrigado pela vida do presbítero Lucas, pela vida da Eloá, pela vida do Daniel e do Levi. Guarda essa família, os proteja, Senhor, os conduza. Te agradecemos, ó Deus, pela vida deles em nosso meio, que o Senhor conceda a eles as providências necessárias
para que eles continuem perseverando no Senhor até o dia final, Amém. em nome de Jesus. Usa, Senhor, o Lucas neste momento, que o meditar dele, Senhor, e o falar dos seus lábios glorifique ao Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvirmos sua palavra, e o nosso coração receptivo às Escrituras Sagradas. Amém. Sua palavra é inerrante, é infalível, ela é a palavra do Senhor, ó Deus, e foi por meio dela que o Senhor escolheu salvar pecadores. E aqui estamos nós, pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Ó Deus, abençoe este momento, que a nossa atenção esteja totalmente voltada à sua palavra e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Abram suas Bíblias na segunda carta de Pedro. 2 Pedro, no capítulo 3, verso 18. Esse é o texto da nossa exposição nessa noite. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Nós estamos chegando no fim de mais um ano. Último domingo de 2025. Quando a gente chega nesses períodos do ano, é inevitável a gente não olhar para trás. E a pergunta que nós muitas vezes nos fazemos é, como foi esse ano? Como foi 2025 para você? Quais orações você fez durante esse ano? Ao longo dos meses em que você viveu agora, no ano de 2025, você cresceu na fé? Ou você apenas aprendeu a sobreviver no meio da correria da vida? Será que a sua vida e a minha vida com Deus, ela se aprofundou? Ou a nossa vida com Deus apenas se encaixou nos espaços em que havia tempo na nossa agenda? Será que hoje nós somos espiritualmente mais maduros? Ou a gente está sempre se acostumando com as mesmas lutas, os mesmos pecados, os mesmos limites? Quantas vezes durante esse ano, o ano que está acabando agora, o ano de 2025, Deus nos chamou a crescer e nós falamos, agora não. Agora eu não tenho tempo. Agora eu não consigo. Será que as enfermidades que nós vivenciamos esse ano, será que o desemprego, será que as perdas de pessoas que nós amamos, será que as mudanças e até mesmo as alegrias, as bênçãos que nós recebemos de Deus ao longo desse ano, não foram ferramentas de Deus para moldar o nosso crescimento? E será que nós resistimos a essas ferramentas de Deus para nos ajudar a crescer? Ao nós estarmos chegando nesse período, como nós estamos agora, em alguns dias o ano acaba, fica uma pergunta decisiva para todos nós. Será que a gente vai apenas mudar de ano no calendário? Ou nós vamos permitir que Deus nos mude? Porque a palavra de Deus, ela não nos chama a permanecer. A palavra de Deus não nos chama a estagnar. A palavra de Deus nos chama a crescer. E é por isso que eu achei que seria oportuno, nessa noite, que a gente considerasse o texto que se encontra aí em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 18. O texto diz a seguinte frase, Se os irmãos puderem acompanhar aí na sua Bíblia, eu estou lendo na versão NVI, mas leia comigo. O texto diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, essas são as últimas palavras que Pedro escreveu antes da sua morte. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo ao redor de Roma.
E ele pediu para que fosse assim porque ele não se sentia digno de ser crucificado como seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso ocorreu possivelmente no reinado do imperador Nero. Portanto, isso que a gente acabou de ler aqui agora foram as últimas palavras que Pedro escreveu. Foram as últimas coisas que ele registrou para a igreja de Jesus Cristo. Nós vemos aqui nesses últimos versos que Pedro acabou de nos ensinar que o crescimento era algo particularmente importantíssimo para Pedro. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas na primeira carta, o pastor Norival já nos expôs essa carta aqui, Pedro ele fala muito sobre isso. Ele fala dos cristãos como bebês, recém-nascidos, que precisam ansiar pelo leite espiritual, para que por meio dele, quando o bebê toma leite, o que acontece? Ele cresce, ele se desenvolve. Pedro fala disso na sua primeira carta. E parece que o aspecto do crescimento é tão importante para Pedro por conta das suas próprias experiências de vida. Pedro, irmãos, assim como nós, teve muitos deslizes na sua caminhada cristã. Lembra? Quantas coisas Pedro passou ao lado de Cristo. Imaginem Pedro quando ele acaba de negar a Cristo pela terceira vez. Por isso ele considerava o crescimento como algo fundamental. Era algo muito importante para esse apóstolo. E ele fala que nós devemos crescer em duas coisas aqui. Nós devemos crescer na graça e devemos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então vamos começar aqui com a primeira exortação de Pedro, para que nós cresçamos na graça. E a grande ideia de tudo que nós vamos aprender hoje, irmãos, é que nós somos salvos pela graça, nós somos transformados na nossa caminhada pelo conhecimento de Cristo, e isso resulta em glórias a Deus. Então, nesse primeiro aspecto, quando o apóstolo Paulo nos exorta, dizendo, não cresçam na graça, que é a primeira palavra que ele nos fala aí, ele não está falando de um esforço humano para nós merecermos algo de Deus. Não é isso que Pedro está ensinando aqui. Na teologia, graça não é um prêmio para quem acertou. Graça é um dom concedido a quem nada podia oferecer. Isso é graça. Graça não significa conquistar mais favor diante de Deus. Porque em Cristo nós já fomos plenamente aceitos por Deus. A cruz não foi o começo de uma negociação. A cruz foi uma declaração final de que está consumado. Nós entendemos que a graça que nos salvou, a graça que nos livrou da morte e da condenação eterna, a graça de Deus, ela é a mesma graça que nos ajuda na caminhada e nos ajuda no crescimento. É a graça que nos sustenta, é a graça que nos conduzirá até o dia final. Nós não crescemos na graça para sermos amados. Nós crescemos nela porque fomos amados por essa graça infinita de Deus. Pedro aqui está nos orientando a nos aprofundarmos na consciência de que tudo o que somos diante de Deus vem exclusivamente de Cristo. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós recebemos é por graça. Irmãos, graça é aprendermos que dia após dia, nós precisamos depender menos da nossa força e mais da suficiência de Cristo. Isso é crescer na graça. É perceber que a maturidade cristã não significa ausência de lutas, não significa falta de problemas, não significa uma vida perfeita.
mas sim uma sensibilidade ao pecado e uma maior confiança na graça de Deus em meio a todos esses desafios da nossa vida. Quanto mais nós crescemos na graça, menos nós confiamos em nós mesmos, no meu próprio esforço, na minha própria inteligência, e mais nós descansamos na obra perfeita de Jesus. Por isso, quando Pedro nos fala aqui que nós precisamos crescer na graça, ele não está nos empurrando para um legalismo, para uma religiosidade, não é isso. Quando Pedro nos fala para crescermos na graça, ele nos chama para uma fé profunda, ele nos chama para uma vida de humildade, ele nos chama para uma vida de dependência total, integral em Cristo Jesus. Crescer na graça é viver ancorado na certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Esse é o primeiro chamado, a primeira exortação que Pedro nos faz aqui. E ele continua falando que nós precisamos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente precisa fazer uma pergunta aqui. De que conhecimento é esse que Pedro está falando? É um conhecimento objetivo sobre Cristo? Saber sobre a vida de Cristo, dados sobre Cristo, certas doutrinas sobre Cristo? Ou ele está falando a um conhecimento mais subjetivo? Algo como conhecer pessoalmente, por meio de um relacionamento, o nosso Salvador. E aí? Qual conhecimento que Pedro está nos chamando a crescer aqui? Sem dúvida, irmãos, Pedro se refere aos dois. Nós precisamos conhecer mais sobre o nosso Salvador para nos relacionarmos melhor com Ele. Vamos refletir sobre isso por alguns instantes. Nós precisamos crescer em nosso conhecimento objetivo sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos lembrar repetidamente que Cristo foi manifestado em carne, que Cristo foi justificado pelo Espírito, que Cristo foi visto pelos anjos, que Cristo foi pregado entre os gentios, que o nosso Salvador foi crido no mundo e que Ele foi recebido na glória. Nós precisamos lembrar disso constantemente. Nós precisamos lembrar dessas verdades fundamentais sobre Jesus, a sua encarnação, a sua vida, o seu ministério, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão à glória, a sua posição à direita do Deus. Nós precisamos conhecer e crescer no conhecimento dessas coisas. Irmãos, Gênesis a Apocalipse, tudo está conectado com Cristo. Toda a verdade da Bíblia, de alguma forma, se conecta com Jesus. Tudo aponta para Ele. De Gênesis a Apocalipse. Nós não podemos nos contentar em conhecer a Cristo somente aqui, na igreja. Você acha que dá para conhecer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, apenas vindo aos cultos no domingo? Ou nas quintas-feiras? Pedro está nos exortando aqui, cresçam no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vir aos domingos, vir às quintas-feiras não é suficiente para crescermos integralmente no conhecimento do nosso Salvador. Nós vivemos numa época preciosa. Talvez a época em que nós mais temos acesso à palavra de Deus. Nós podemos ouvi-la,
nós podemos lê-la no celular, nós podemos acessá-la por meio de cópias impressas, nós podemos ver vídeos no YouTube. É uma época rica em conteúdo, em acesso a esses conteúdos. Talvez, se os irmãos perguntarem para os presbíteros, para os pastores, quais livros eles recomendam, vai ter uma pilha de livros bons que nós podemos ler. Sites, podcasts, tantas coisas que nos ajudam a conhecer mais sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, infelizmente, irmãos, essa época em que nós vivemos é uma das épocas em que os cristãos são talvez os menos instruídos da cristandade. Apesar de tudo isso que está à nossa disposição, nós temos preguiça de conhecer e de crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me coloco nesse meio também. Mas Pedro está nos exortando, cresçam no conhecimento de Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos lê-la por causa dos nossos filhos. Nós precisamos lê-la porque há adolescentes, há jovens indo para as universidades e vão voltar cheios de questões. E nós precisamos responder às suas perguntas. Nós precisamos continuar crescendo em conhecimento de Jesus Cristo. E o conhecimento de Cristo não é medido por um patamar. Ele é para sempre. Não tem como conhecer tudo sobre Cristo. Nós precisamos continuar dia após dia, manhã após manhã, mês após mês, ano após ano, conhecendo mais sobre o nosso Salvador. Nós precisamos continuar assimilando todos os fatos e todas as verdades que Deus revelou sobre o seu Filho na Palavra de Deus. Irmãos, se há algo com que nós devêssemos nos comprometer nessa vida, é conhecer mais profundamente a Cristo nas Escrituras. Charles Spurgeon foi um grande pregador batista. Olha o que ele falou sobre esse desejo pelo conhecimento da palavra de Deus. Ele fala assim: a nossa ambição deve ser a compreensão da Bíblia. Nós temos de nos familiarizar com ela, assim como a dona de casa conhece a sua agulha. Assim como o comerciante conhece o seu livro de contas. E assim como o marinheiro conhece o seu navio. É bendito comer da própria alma da Bíblia, até que no final o nosso sangue seja biblíneo e a própria essência da Bíblia flua em nós. Que afirmação fantástica. John Bunyan, também um cristão, um servo fiel de Deus, ele diz que nós deveríamos ser saturados pela Bíblia, de modo que quando alguém cutucasse a nossa veia, os textos bíblicos jorrassem. E que nós nunca nos devíamos sentir fartos da palavra de Deus. Agora, no final do ano, irmãos, talvez a gente possa se sentir farto dos churrascos. Talvez a gente se farte das guloseimas que a gente tenha para comer. Mas nós nunca podemos nos fartar da palavra de Deus. E não pense, talvez você e eu tenha lido um artigo muito bom lá do Voltemos ao Evangelho. Talvez nós tenhamos lido um livro conceituado de uma editora muito boa. Mas, irmãos, isso não significa que nós teremos uma vida piedosa ou semelhante a Cristo. Quando Pedro está nos orientando a crescermos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está nos orientando a fazermos isso por meio do Espírito. Paulo nos orienta que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ao ler a Bíblia, certifique-se de que você ora pedindo a Deus que o Espírito Santo dele o esclareça sobre o que você está lendo.
Peça ao Espírito de Deus que lhe mostre Cristo naquela parte que você está estudando, que ele preencha o seu entendimento com Cristo. Irmãos, o próprio Deus nos deu 66 livros da Bíblia para estudarmos. Cada detalhe aqui, cada palavra foi dado como uma inspiração de Deus a servos fiéis ao longo de toda a história. Portanto, cresça no conhecimento de Cristo estudando a sua palavra. Cresça no conhecimento objetivo do nosso Salvador para conhecê-lo também pessoalmente. Vocês lembram do que Paulo diz quando ele fala sobre o conhecimento que ele queria ter de Jesus aos Filipenses? Ele fala assim: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Era isso que Paulo ansiava. Esse era o conhecimento que ele esperava ter de Jesus. Tenha cuidado com aquilo que você pede. Tenha cuidado com aquilo que você promete. Porque se você quer conhecer Jesus mais pessoalmente, possivelmente Ele lá nos levar para o vale do sofrimento. Porque é lá no vale do sofrimento, é lá quando nós perdemos um ente querido, é quando nós passamos por dores intensas, é quando nós somos chamados a suportar membros da nossa família, é nas decepções e nas mágoas que surgem em nossas vidas que aprendemos cada vez mais o que significou para Jesus abandonar o céu, se humilhar e ser encontrado em forma de homem, na forma de um servo humilde. Irmão, que nós desejamos conhecer a Cristo como profeta. Que nós tenhamos um desejo sincero em nossos corações de saber o que Jesus me diria nessa situação. O que Ele está me ensinando com esse desafio que eu estou passando na minha vida. Que nós tenhamos no nosso coração um desejo ardente de conhecer a Cristo como Rei, que reina sobre nós. Um Rei que governa e reina sobre todos os nossos inimigos, que os subjuga, que em situações tensas, que em situações difíceis, que nós possamos conhecer a realeza de Cristo, que nós possamos conhecer a sua soberania sobre todas as coisas, que seja claro para nós o que significa confiar em Cristo, quando tudo parece estar perdido. Que Ele é o Rei, que Ele detém o poder nas suas mãos, que nós possamos desejar conhecer a Cristo como nosso sacerdote, que perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, toda a mácula, toda a mancha dos pecados passados, dos pecados do presente e até mesmo os pecados que nós vamos cometer. Pecados esses pelo qual Ele morreu. Pecados pelo qual Ele derramou o seu sangue. Que nós possamos querer compreender o que significa se entregar, dizer sim. Quando Deus disse, você vai morrer por essas pessoas, Jesus disse sim. Que nós possamos querer conhecer Jesus como nosso amigo, que está mais perto de nós do que qualquer irmão, que conhece os nossos pensamentos mais íntimos. Jesus conhece o que você está pensando agora. Jesus conhece a nossa essência, Ele sabe que nós somos feitos do pó. Jesus conhece as minhas fraquezas. Jesus, que nós tenhamos o desejo de conhecê-lo como alguém com o qual nós possamos conversar todos os dias. Que nós possamos conhecer Jesus a ponto de conversar com Ele no nosso carro, indo para o trabalho, no trabalho, sozinho, na nossa casa, correndo. Não importa o que nós estejamos fazendo, Jesus Cristo é um amigo
Ele está mais próximo de mim do que a minha própria esposa. Jesus está mais próximo de mim do que até mesmo os meus filhos. Jesus é o meu amigo mais doce e leal. Ele é um amigo mais leal que nós podemos ter. Nós precisamos e devemos conhecê-lo mais. Irmãos, que desejemos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro termina esse verso falando que a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O apóstolo conclui a sua exortação com uma declaração que define todo o sentido da vida cristã. Toda a glória é para Cristo. Irmãos, na teologia nós entendemos que a glória não é um detalhe do Evangelho. A glória de Deus é o centro do Evangelho. Tudo começa em Deus, tudo é sustentado por Deus e tudo termina na glória de Deus. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus não tem como objetivo nos tornar pessoas espiritualmente admiradas. Pessoas que são mais respeitadas por conhecerem melhor a Cristo. Não. Ou pessoas que são mais confiantes em si mesmas. Esse não é o fim pelo qual Pedro nos exorta a conhecermos mais a graça e ao Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro crescimento cristão sempre aponta para fora de nós, para cima, para a glória de Cristo. A glória de Deus é a manifestação visível do valor infinito de quem Ele é. E o Evangelho nos revela que essa glória brilha de forma suprema na pessoa de Jesus Cristo. Na cruz, irmãos, aquilo que parecia fraqueza se tornou a maior exibição da glória de Deus. Na cruz nós vemos a justiça e a misericórdia se encontrando, santidade e amor caminhando juntos, poder se revelando por meio da morte e o sacrifício. Por isso, quando Pedro diz, a Ele seja a glória, Pedro está nos lembrando que a salvação não é sobre nós, o crescimento não é sobre nós, a maturidade não é sobre nós, é tudo sobre Cristo. Nós crescemos na graça para que Ele seja glorificado. Nós crescemos no conhecimento para que Ele seja exaltado. Nós vivemos, obedecemos e perseveramos para que o nome de Jesus seja conhecido, honrado e celebrado. Um dos princípios da reforma protestante foi só lhe deu glória. Somente a Deus seja a glória. Isso significa que toda a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas decisões, os nossos sofrimentos, até a nossa esperança, é um campo onde a glória de Deus pode e deve ser revelada. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, menos nós buscamos reconhecimento e mais nós desejamos que Cristo apareça. Irmãos, ao olharmos para a nossa história, para a nossa vida, ao olharmos para esse ano que está acabando, quando você está aí fazendo a sua retrospectiva de 2025, que você não diga, que eu não diga, nossa, veja o que eu consegui. Mas que nós, como igreja, pensemos e falamos, veja o que o Senhor fez. Que a nossa fé, que o nosso crescimento e que a nossa perseverança apontem sempre para o único destino final. A Ele seja a glória, agora e para todos sempre. Amém. Eu concluo com algumas reflexões a respeito disso que o apóstolo Pedro nos ensinou. À medida que nós encerramos este ano, está acabando.
Última sexta, último sábado, último domingo, está logo aí. Deus não nos chama apenas a olhar para trás. Essa exortação de Pedro aqui não significa algo que nós devemos só olhar lá e ficar refletindo, remoendo sobre o passado. Não é isso. Pedro nos chama a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas duas realidades caminham juntas. Não existe verdadeiro conhecimento de Cristo sem graça. E nem conhecimento real da graça sem um conhecimento cada vez mais profundo de Cristo. Irmãos, se nós crescemos para a glória de Cristo, então nós precisamos avaliar as nossas motivações. Nesse ano que está acabando agora, você procurou crescer a Cristo simplesmente para ser mais reconhecido ou para que Jesus fosse mais reconhecido por meio de sua vida? Crescer para a glória de Deus nos chama a reordenar as nossas prioridades. Irmãos, conhecer a Jesus não é um complemento da vida cristã, é o centro da vida. Isso significa que nós precisamos separar tempo intencional para a palavra, para lermos a Bíblia, para estudarmos, para conhecermos mais sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso não significa disciplina fria. Isso significa um desejo sincero de glorificar a Deus por meio de crescer no conhecimento da graça e do nosso Salvador. Se esse crescimento culmina na glória de Cristo, então as nossas decisões de todo dia precisam refletir isso também. Como você trabalhou ao longo desse ano? O que você falou para as pessoas que você teve a oportunidade de conversar? Você perdoou as pessoas que te ofenderam? Que te feriram? Você serviu como Cristo? Irmãos, quando nós conhecemos a graça e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós fazemos tudo isso algo como um altar onde Cristo é exaltado. Crescer no conhecimento de Jesus nos leva a obedecê-lo com alegria, não porque temos medo dele, mas porque conhecemos o caráter daquele a quem nós obedecemos. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós confiamos nele. Quanto mais eu e você aprendemos sobre o nosso Salvador, mais naturalmente nós vivemos para a sua glória. Viver para a glória de Deus também redefine como nós encerramos este ano. Viver para a glória de Deus muda como nós encerramos este ano. Meu convite, irmãos, é para que nós, como cristãos, não encerremos esse ano apenas celebrando as conquistas ou lamentando as nossas perdas. O meu convite para a minha própria vida e para a vida dos irmãos é que nós encerremos este ano reconhecendo que em todas as coisas Deus esteve revelando a sua graça e formando em nós um povo que o glorifica. Ao entrarmos nesse novo ano, que está logo ali, o chamado não é simplesmente seja melhor do que em 2025. O chamado que nós estamos recebendo aqui é conheça mais a Cristo em 2026. Conheça mais sobre a graça. Porque quanto mais nós conhecemos, mais a graça se torna evidente, mais a nossa fé se fortalece e mais a glória de Deus se manifesta em nós e através de nós.
Irmãos, que em 2026 a nossa vida, os nossos planos, a nossa caminhada e todo o ano tenham um único propósito: que a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela maravilha de aprendermos aqui, ó Deus, sobre essa exortação do apóstolo Pedro para o nosso crescimento no conhecimento da graça e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, nos perdoa por sermos indolentes, preguiçosos, ó Deus, não priorizarmos adequadamente esse conhecimento, esse desejo sincero de conhecermos mais ao Senhor. Nos perdoe, Pai, talvez por ao longo desse ano nós termos negligenciado o conhecimento de Cristo, negligenciado, Pai, as dádivas da graça. Mas nos ajude, ó Pai, nesse final de ano a refletirmos sobre isso e em 2026, ó Deus, nos comprometermos com fidelidade diante de Ti, a crescermos no conhecimento da graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que tudo isso, Pai, não redunde em soberba, em orgulho, em promoção própria, mas pelo contrário, redunde em glória ao Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Bom, Deus os abençoe, tenham uma semana de paz e uma boa virada aí de ano, né, na quarta-feira.